A partir de agora, você acompanha o meu, o seu, o nosso Sei Pensar a Bahia. O Federal Reserve dos Estados Unidos pode começar a reduzir o programa de compra de títulos do Tesouro no valor de 120 bilhões de dólares mensais no fim do ano. Contudo, ainda condicionou fortemente a redução dos estímulos aos dados econômicos. O órgão vê um caminho longo para o aumento nas taxas de juros. O Fed reduziu sua taxa de juros quando a pandemia da Covid-19 impactou a economia dos Estados Unidos em março de 2020. A instituição sinalizou ainda que permanecerá paciente à medida que tenta levar a economia de volta ao pleno emprego, repetindo que deseja evitar controlar uma inflação transitória e potencialmente desencorajar o crescimento do emprego no processo, defendendo a nova abordagem política monetária do Fed, introduzida há um ano. O Banco Central Europeu divulgou, dia 26 de agosto, a ata de sua última reunião, na qual a autoridade monetária manteve as taxas referenciais de juros inalteradas. A taxa de depósitos permaneceu em menos 0,50%, a de refinanciamento em 0% e a de empréstimos com mais de 0,25%. E também manteve seu programa de compras ativos. Contudo, o BCE correspondeu às expectativas do mercado para adaptar a orientação futura de sua política monetária à nova meta de inflação simétrica de 2%, anunciada recentemente, que antes era de pouco abaixo de 2%. A inflação ao consumidor nos 19 países que compartilham o euro acelerou para 3% no mês de agosto, ante 2,2% em julho, acima das expectativas de alta de 2,7% e ficando bem longe da meta de 2% ao ano do Banco Central Europeu. A inflação na zona do euro saltou para uma máxima em 10 anos no mês de agosto e deve avançar mais ainda, desafiando a visão benigna do BCE sobre a alta dos preços e sua postura de olhar além do que considera um aumento transitório. O salto foi impulsionado por custos de energia, mas os preços dos alimentos também subiram, enquanto houve aumentos acentuados nos preços dos bens industriais, segundo a Agência de Estatísticas da União Europeia. E agora nós vamos falar de um assunto bem interessante, os limites estaduais. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Cláudio Pelosi. Cláudio, como é que está a atual situação da Bahia nessa questão dos limites territoriais? Os limites estaduais, eles são de competência da União, mas os estados têm participação importante porque envolve suas divisas, né? Então, é um trabalho que tem que ser feito conjuntamente, né? E me diga uma coisa, quais são os estados que fazem limites com a Bahia? Olha, a Bahia tem hoje... São oito estados que fazem divisas conosco, né? Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Piauí, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E como é que está o limite desses estados com o nosso estado, com a Bahia? Bom, esses limites foram construídos ao longo do tempo, né? Desde o tempo das capitanias hereditárias, né? Que nós tínhamos aquelas divisões. O país foi mudando de lá para cá, Brasil colônia, Brasil império, república, e ao longo desse tempo essas unidades foram se modelando, né? E nós temos ao longo do tempo muita variação que vai acontecendo. E só para exemplificar, hoje no Brasil não existe uma lei de divisão estadual como existem as leis de limites municipais. São limites que vêm vigorando pelo costume, por acordos, por convênios, né? E às vezes até por disputas judiciais no Supremo Federal, no Supremo Tribunal Federal.
Então, é assim que ela se comporta. Então, a gente tem diversas situações, a depender de cada estado, a gente está de uma forma, né? E de quem é a competência de fazer esses estudos? Olha, a competência para os limites estaduais é da União, né? Assim como para municípios são os estados, cada estado cuida de seus municípios, a divisa estadual é da União. Como no caso dos municípios, já existe algum estudo com relação ao estado? Veja bem, a Constituição Federal de 88 definiu que municípios e estados deveriam tratar das suas divisas, onde haviam conflitos, divergências, até 3 anos após a promulgação da Constituição, isso nas disposições transitórias, né, no artigo 12º das disposições transitórias. Como isso não ocorreu, depois de 3 anos, essa competência de resolver todas essas problemáticas volta para a União, que também, ao longo do tempo, não fez nada em relação a isso. Depois da nossa experiência com os limites municipais, nós partimos, por iniciativa do Estado, buscamos o IBGE para que a gente começasse a tratar, né, de forma proativa essas conversas com demais estados para resolver essas questões, essas divisas muito antigas e ter um instrumento mais atualizado que definisse bem as divisas estaduais também. E aí nós começamos a fazer esse trabalho com diversos estados. Nós já fizemos trabalhos que estão conclusos e aguardando apenas a celebração de acordos pelos governadores estaduais com Tocantins e com Sergipe. Já temos trabalho concluído com Bahia e Pernambuco, que estamos com um relatório em fase final de publicação, e esses relatórios vão para o site da SEI. Com o Espírito Santo, nós também já fizemos campo, já fomos conjuntamente com o Estado e IBGE, estamos elaborando um relatório, está numa fase um pouco mais atrasada ainda, em breve a gente vai finalizar. E daí a gente busca essas discussões, né, com as PGEs dos estados, as Procuradorias Gerais, e depois disso a área técnica e jurídica trabalhando em cima de uma proposta, e isso é encaminhado para as casas civis dos estados, para que chegue à mão dos governadores e eles possam fazer as discussões finais, avaliar todo o trabalho, para se chegar à assinatura de um convênio, de um acordo, celebração de acordo para a definição dessas divisas. Os processos de Bahia, Tocantins e Bahia Sergipe já se encontram prontos e encaminhados pela PGE para a Casa Civil e Governadoria. Me diga uma coisa, é mais difícil fazer o estudo do município ou dos estados? Bom, com os municípios, a gente está tudo no âmbito do mesmo estado, né? Então, tem certas facilidades, embora sempre seja difícil quando você está tratando com 2 entes, 3 entes ali envolvidos, 2 municípios, 3 municípios, às vezes os limites envolvem vários municípios, né? Aí conversa no nível municipal, fica mais fácil por estar dentro do próprio estado, mas tem suas dificuldades. Quando você vai tratar de limites estaduais, já vai para outras esferas, né? Envolve o pensamento de cada estado em relação a divisas e os municípios dentro de cada um deles, porque essas divisas estaduais, no final das contas, elas são divisas de municípios de um estado com outro, né? Então, tem dificuldade, de qualquer forma, nos 2 níveis. O nível estadual tem essa questão, né, de você trabalhar com visões às vezes, muito diversas dentro de um estado para o outro. Tem alguma coisa que você queira fazer alguma observação ou alguma novidade? O que eu tenho a colocar é que esse trabalho de limite estadual, ele é uma ação proativa do Estado da Bahia, que usou como modelo o trabalho que nós já vínhamos realizando com os limites municipais e que se tornou modelo nacional para vários estados, né? E a gente espera poder concluir os trabalhos com todos os estados vizinhos e que a gente tenha, além de celebração do acordo, a gente possa inaugurar um novo momento no país de ter leis aprovadas pelo Congresso. Definitivamente, a gente ter leis de divisas estaduais, como eu disse inicialmente, que a gente não tem hoje. Isso seria um ganho fantástico para todo mundo, né? Porque acaba a insegurança jurídica em relação a essas divisas, uma vez que elas são fruto de acordos, convênios, ou do uso ao longo dos anos, né, que as pessoas vão se tornando. Na hora que você coloca isso em lei, bem definido,
coordenadas, descritivo, né, fruto de discussões e de acordos entre os estados, isso se torna muito mais fácil. A segurança jurídica para todo mundo é total. Então, essa é a grande vantagem da gente alcançar esse grande resultado com as divisas estaduais. No dia 14, 15 e 16 de setembro, nós vamos estar realizando a 10ª edição do Geopública, que é um encontro de produtores e usuários de informações geoespaciais do estado da Bahia. Inclusive, você também tem uma novidade. E qual é essa novidade? A novidade é que esse ano nós estamos com a 10ª edição do Geopública, né, que é o encontro de produtores e usuários de informações geoespaciais do estado da Bahia. Ele vai ocorrer nos dias 14, 15 e 16 de setembro, né? Vai ser de forma remota, como foi no ano passado, através do canal do Geopública no YouTube. E o tema desse ano vai ser governança de dados, focado no dado geoespacial, na geoinformação. Vamos ter participação internacional, vamos ter palestrantes de Portugal e da Espanha participando e diversos palestrantes brasileiros de renome, né, nessa área. Vai ser bastante interessante. Workshops, além de palestras, e uma mesa redonda que vai tratar da governança de dados em IDEs, que são as infraestruturas de dados espaciais. Obrigada, Cláudio Pelosi, pela participação aqui no nosso programa Sei Pensar a Bahia. Um grande abraço. Mudando de assunto, agora vamos ver como andam os estudos temáticos da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do Estado, com o tema PIB trimestral. E quem traz as novidades é a Estatísticas da SEI, Simone Pereira. No cálculo do PIB municipal, na coordenação de contas regionais e finanças públicas, que pertence à Diretoria de Estatística da SEI. O cálculo do PIB municipal é realizado pelo IBGE em parceria com os órgãos estaduais de estatística, permitindo assim a comparabilidade entre qualquer município no Brasil. Agora, em 2021, estamos calculando o PIB municipal de 2019 e a divulgação sempre ocorre no mês de dezembro. No site da SEI, temos o painel Infovis. Trata-se de um portal de aplicativos interativos de visualização de dados da Bahia de diversas áreas. Eu vou mostrar um pouco do acesso ao PIB municipal. Dentro desse painel PIB, selecionando o menu Municipal, podemos consultar qualquer município de interesse. A série disponível para consulta é de 2002 a 2018. Selecionando o ano e o município, podemos visualizar a participação de cada atividade econômica nesse município através de um gráfico de setores. Ainda vamos ter a informação do valor do PIB per capita, da participação do município no PIB e também de outro indicador importante, o IDEM, que é o Índice da Dinâmica Econômica Municipal, que mostra a dinâmica econômica do município em um dado momento. Selecionando o setor de atividade econômica, podemos visualizar o comportamento dessa atividade no estado através de um georreferenciamento, usando a participação dos municípios no estado nesse setor de atividade, e quanto mais escura a mancha, maior a importância da atividade naquela localização. Observamos a agropecuária como uma atividade mais pulverizada e maior predominância na região oeste. Na indústria, temos como destaque a região metropolitana de Salvador, indústria química, petroquímica, alimentos, mas também podemos observar a indústria extrativa mineral, essa e a geração de energia, que está mais ao centro-norte, a indústria de celulose no sul da Bahia e a agroindústria no oeste. No mapa da atividade e serviços, podemos observar que os municípios com manchas mais escuras são aquelas com maior oferta de serviços. São centros distribuidores regionais de apoio aos municípios circunvizinhos. No menu regional, território de identidade, podemos selecionar o ano em um território específico e fazer estudos ao longo da série, observando os movimentos das manchas.
no cálculo do PIB municipal na coordenação de contas regionais e finanças públicas, que pertence à Diretoria de Estatística da SEI. O cálculo do PIB municipal é realizado pelo IBGE em parceria com os órgãos estaduais de estatística, permitindo assim a comparabilidade entre qualquer município no Brasil. Agora, em 2021, estamos calculando o PIB municipal de 2019 e a divulgação sempre ocorre no mês de dezembro. No site da SEI, temos o painel Infovis. Trata-se de um portal de aplicativos interativos de visualização de dados da Bahia, de diversas áreas. Eu vou mostrar um pouco do acesso ao PIB municipal. Dentro desse painel PIB, selecionando o menu Municipal, podemos consultar qualquer município de interesse. A série disponível para consulta é de 2002 a 2018. Selecionando o ano e o município, podemos visualizar a participação de cada atividade econômica nesse município através de um gráfico de setores. Ainda vamos ter a informação do valor do PIB per capita, da participação no município e também de outro indicador importante, o IDEM, o Índice da Dinâmica Econômica Municipal, que mostra a dinâmica econômica do município em um dado momento. Selecionando um setor de atividade econômica, podemos visualizar o comportamento dessa atividade no estado através de um georreferenciamento, usando a participação dos municípios no estado nesse setor de atividade. Quanto mais escura for a mancha, maior a importância da atividade naquela localização. Observamos a agropecuária como uma atividade mais pulverizada e maior predominância na região oeste. Na indústria, temos como destaque a região metropolitana de Salvador, indústria química, petroquímica, alimentos, mas também podemos observar a indústria extrativa mineral, geração de energia, que está mais localizada ao centro para o norte do estado. Temos a indústria de celulose no sul da Bahia, a agroindústria no oeste. No mapa da atividade serviços, nós podemos observar que os municípios com manchas mais escuras são aquelas com maior oferta de serviço, são centros distribuidores regionais de apoio aos municípios circunvizinhos. No menu regional, território de identidade, nós podemos selecionar o ano e um território específico e fazer estudos ao longo dessa série, observando os movimentos das manchas. Não saia daí, o Sei Pensar a Bahia. Volta já! A partir de agora, você acompanha o meu, o seu, o nosso Sei Pensar a Bahia. O Federal Reserve dos Estados Unidos pode começar a reduzir o programa de compra de títulos do Tesouro no valor de 120 bilhões de dólares mensais no fim do ano. Contudo, ainda condicionou fortemente a redução dos estímulos aos dados econômicos. O órgão vê um caminho longo para o aumento nas taxas de juros. O Fed reduziu sua taxa de juros quando a pandemia da Covid-19 impactou a economia dos Estados Unidos em março de 2020. A instituição sinalizou ainda que permanecerá paciente à medida que tenta levar a economia de volta ao pleno emprego, repetindo que deseja evitar controlar uma inflação transitória e potencialmente desencorajar o crescimento do emprego no processo, defendendo a nova abordagem política monetária do Fed, introduzida há um ano. O Banco Central Europeu divulgou, dia 26 de agosto, a ata de sua última reunião, na qual a autoridade monetária manteve as taxas referenciais de juros inalteradas. A taxa de depósitos permaneceu em menos 0,50%, a de refinanciamento em 0% e a de empréstimos com mais de 0,25%. E também manteve seu programa de compras ativos.
Contudo, o BCE correspondeu às expectativas do mercado para adaptar a orientação futura de sua política monetária à nova meta de inflação simétrica de 2%, anunciada recentemente, que antes era de pouco abaixo de 2%. A inflação ao consumidor nos 19 países que compartilham o euro acelerou para 3% no mês de agosto, ante 2,2% em julho, acima das expectativas de alta de 2,7% e ficando bem longe da meta de 2% ao ano do Banco Central Europeu. A inflação na zona do euro saltou para uma máxima em 10 anos no mês de agosto e deve avançar mais ainda, desafiando a visão benigna do BCE sobre a alta dos preços e sua postura de olhar além do que considera um aumento transitório. O salto foi impulsionado por custos de energia, mas os preços dos alimentos também subiram, enquanto houve aumentos acentuados nos preços dos bens industriais, segundo a Agência de Estatísticas da União Europeia. E agora nós vamos falar de um assunto bem interessante, os limites estaduais. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é Cláudio Pelosi. Cláudio, como é que está a atual situação da Bahia nessa questão dos limites territoriais? Os limites estaduais, eles são de competência da União, mas os estados têm participação importante porque envolve suas divisas, né? Então, o trabalho tem que ser feito conjuntamente, né? E me diga uma coisa, quais são os estados que fazem limites com a Bahia? Olha, a Bahia tem hoje, são oito estados que fazem divisas conosco, né? Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Piauí, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E como é que está o limite desses estados com o nosso estado, com a Bahia? Bom, esses limites foram construídos ao longo do tempo, né? Desde o tempo das capitanias hereditárias, né? Que nós tínhamos aquelas divisões, o país foi mudando de lá para cá, Brasil colônia, Brasil império, república, e ao longo desse tempo essas unidades foram se modelando, né? E nós temos, ao longo do tempo, muita variação que vai acontecendo. E, só para exemplificar, hoje no Brasil não existe uma lei de divisão estadual como existem as leis de limites municipais. São limites que vêm vigorando pelo costume, por acordos, por convênios, né? E às vezes até por disputas judiciais no Supremo Federal, no Supremo Tribunal Federal. Então é assim que elas se comportam. Então a gente tem diversas situações, a depender de cada estado, a gente está de uma forma, né? E de quem é a competência de fazer esses estudos? Olha, a competência para os limites estaduais é da União, não é? Assim como para municípios são os estados, cada estado cuida de seus municípios, a divisa estadual é da União. Como no caso dos municípios, já existe algum estudo com relação ao estado? Veja bem, a Constituição Federal de 88 definiu que municípios e estados deveriam tratar das suas divisas, onde haviam conflitos, divergências, até 3 anos após a promulgação da Constituição, isso nas disposições transitórias, né? No artigo 12º das disposições transitórias. Como isso não ocorreu, depois de 3 anos, essa competência de resolver todas essas problemáticas volta para a União, que também, ao longo do tempo, não fez nada em relação a isso. Depois da nossa experiência com os limites municipais, nós partimos, por iniciativa do Estado, buscamos o IBGE para que a gente começasse a tratar, né, de forma proativa essas conversas com demais estados para resolver essas questões, essas divisas muito antigas e ter um instrumento mais atualizado que definisse bem as divisas estaduais também. E aí nós começamos a fazer esse trabalho com diversos estados. Nós já fizemos trabalhos que estão conclusos e aguardando apenas a celebração de acordos pelos governadores estaduais com Tocantins e com Sergipe. Já temos trabalho concluído com Bahia, Pernambuco,
que estamos com um relatório em fase final de publicação, e esses relatórios vão para o site da SEI. Com o Espírito Santo, nós também já fizemos campo, já fomos conjuntamente com o Estado do IBGE, estamos elaborando um relatório, está numa fase um pouco mais atrasada ainda, em breve a gente vai finalizar. E daí a gente busca essas discussões, né, com as PGEs dos estados, as Procuradorias Gerais, e depois disso a área técnica e jurídica trabalhando em cima de uma proposta, isso é encaminhado para as casas civis dos estados, para que chegue à mão dos governadores e eles possam fazer as discussões finais, avaliar todo o trabalho, para se chegar à assinatura de um convênio, de um acordo, celebração de acordo para a definição dessas divisas. Os processos de Bahia, Tocantins e Bahia Sergipe já se encontram prontos e encaminhados pela PGE para a Casa Civil e Governadoria. Me diga uma coisa, é mais difícil fazer o estudo do município ou dos estados? Bom, com os municípios, a gente está tudo no âmbito do mesmo estado, né? Então, tem certas facilidades, embora sempre seja difícil quando você está tratando com 2 entes, 3 entes ali envolvidos, 2 municípios, 3 municípios, às vezes o limite envolve vários municípios, né? Aí conversa no nível municipal, fica mais fácil por estar dentro do próprio estado, mas tem suas dificuldades. Quando você vai tratar de limites estaduais, já vai para outras esferas, né? Envolve o pensamento de cada estado em relação a divisas e os municípios dentro de cada um deles, porque essas divisas estaduais, no final das contas, elas são divisas de municípios de um estado com outro, né? Então, tem dificuldade, de qualquer forma, nos 2 níveis. O nível estadual tem essa questão, né, de você trabalhar com visões às vezes, muito diversas dentro de um estado para o outro. Tem alguma coisa que você queira fazer, alguma observação ou alguma novidade? O que eu tenho a colocar é que esse trabalho de limite estadual, ele é uma ação proativa do Estado da Bahia, que usou como modelo o trabalho que nós já vínhamos realizando com os limites municipais e que se tornou modelo nacional para vários estados, né? E a gente espera poder concluir os trabalhos com todos os estados vizinhos e que a gente tenha, além de celebração do acordo, a gente possa inaugurar um novo momento no país de ter leis aprovadas pelo Congresso. Definitivamente, a gente ter leis de divisas estaduais, como eu disse inicialmente, que a gente não tem hoje. Isso seria um ganho fantástico para todo mundo, né? Porque acaba a insegurança jurídica em relação a essas divisas, uma vez que elas são fruto de acordos, convênios, ou do uso ao longo dos anos, né, que as pessoas vão se tornando. Na hora que você coloca isso em lei, bem definido, coordenadas, descritivo, né, fruto de discussões e de acordos entre os estados, isso se torna muito mais fácil. A segurança jurídica para todo mundo é total. Então, essa é a grande vantagem da gente alcançar esse grande resultado com as divisas estaduais. No dia 14, 15 e 16 de setembro, nós vamos estar realizando a 10ª edição do Geopública, que é um encontro de produtores e usuários de informações geoespaciais do estado da Bahia. Inclusive, você também tem uma novidade. E qual é essa novidade? A novidade é que esse ano nós estamos com a 10ª edição do Geopública, né, que é um encontro de produtores e usuários de informações geoespaciais do estado da Bahia. Ele vai ocorrer nos dias 14, 15 e 16 de setembro. Né? Vai ser de forma remota, como foi no ano passado, através do canal do Geopública no YouTube. E o tema desse ano vai ser governança de dados, focado no dado geoespacial, na geoinformação. Vamos ter participação internacional, vamos ter palestrantes de Portugal e da Espanha participando e diversos palestrantes brasileiros de renome, né, nessa área. Vai ser bastante interessante. Workshops, além de palestras, e uma mesa redonda que vai tratar da governança de dados em IDEs, que são as infraestruturas de dados espaciais. Obrigada, Cláudio Pelosi, pela participação aqui no nosso programa Sei Pensar a Bahia. Um grande abraço. Mudando de assunto, agora vamos ver como andam os estudos temáticos da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do Estado, com o tema
PIB trimestral. E quem traz as novidades é a Estatísticas da SEI, Simone Pereira. No cálculo do PIB municipal, na coordenação de contas regionais e finanças públicas, que pertence à Diretoria de Estatística da SEI. O cálculo do PIB municipal é realizado pelo IBGE em parceria com os órgãos estaduais de estatística, permitindo assim a comparabilidade entre qualquer município no Brasil. Agora, em 2021, estamos calculando o PIB municipal de 2019 e a divulgação sempre ocorre no mês de dezembro. No site da SEI, temos o painel Infovis. Trata-se de um portal de aplicativos interativos de visualização de dados da Bahia de diversas áreas. Eu vou mostrar um pouco do acesso ao PIB municipal. Dentro desse painel PIB, selecionando o menu Municipal, podemos consultar qualquer município de interesse. A série disponível para consulta é de 2002 a 2018. Selecionando o ano e o município, podemos visualizar a participação de cada atividade econômica nesse município através de um gráfico de setores. Ainda vamos ter a informação do valor do PIB per capita, da participação do município no PIB e também de outro indicador importante, o IDEM, que é o Índice da Dinâmica Econômica Municipal, que mostra a dinâmica econômica do município em um dado momento. Selecionando o setor de atividade econômica, podemos visualizar o comportamento dessa atividade no estado através de um georreferenciamento, usando a participação dos municípios no estado nesse setor de atividade. E quanto mais escura a mancha, maior a importância da atividade naquela localização. Observamos a agropecuária como uma atividade mais pulverizada e maior predominância na região oeste. Na indústria, temos como destaque a região metropolitana de Salvador, indústria química, petroquímica, alimentos, mas também podemos observar a indústria extrativa mineral, essa e a geração de energia, que está mais ao centro-norte, a indústria de celulose no sul da Bahia e a agroindústria no oeste. No mapa da atividade e serviços, podemos observar que os municípios com manchas mais escuras são aquelas com maior oferta de serviços. São centros distribuidores regionais de apoio aos municípios circunvizinhos. No menu Regional, Território de Identidade, podemos selecionar o ano em um território específico e fazer estudos ao longo da série, observando os movimentos das manchas. No cálculo do PIB municipal, na coordenação de contas regionais e finanças públicas, que pertence à Diretoria de Estatística da SEI. O cálculo do PIB municipal é realizado pelo IBGE em parceria com os órgãos estaduais de estatística, permitindo assim a comparabilidade entre qualquer município no Brasil. Agora, em 2021, estamos calculando o PIB municipal de 2019 e a divulgação sempre ocorre no mês de dezembro. No site da SEI, temos o painel Infovis. Trata-se de um portal de aplicativos interativos de visualização de dados da Bahia, de diversas áreas. Eu vou mostrar um pouco do acesso ao PIB municipal. Dentro desse painel PIB, selecionando o menu Municipal, podemos consultar qualquer município de interesse. A série disponível para consulta é de 2002 a 2018. Selecionando o ano e o município, podemos visualizar a participação de cada atividade econômica nesse município através de um gráfico de setores. Ainda vamos ter a informação do valor do PIB per capita, da participação no município e também de outro indicador importante, o IDEM, o Índice da Dinâmica Econômica Municipal, que mostra a dinâmica econômica do município em um dado momento. Selecionando um setor de atividade econômica, podemos visualizar o comportamento dessa atividade no estado através de um georreferenciamento, usando a participação dos municípios no estado nesse setor de atividade.
Quanto mais escura for a mancha, maior a importância da atividade naquela localização. Observamos a agropecuária como uma atividade mais pulverizada e maior predominância na região oeste. Na indústria, temos como destaque a região metropolitana de Salvador, indústria química, petroquímica, alimentos, mas também podemos observar a indústria extrativa mineral, geração de energia, que está mais localizada ao centro para o norte do estado. Temos a indústria de celulose no sul da Bahia, a agroindústria no oeste. No mapa da atividade serviços, nós podemos observar que os municípios com manchas mais escuras são aquelas com maior oferta de serviço. São centros distribuidores regionais de apoio aos municípios circunvizinhos. No menu regional, território de identidade, nós podemos selecionar o ano e um território específico e fazer estudos ao longo dessa série, observando os movimentos das manchas. Não saia daí, o Sei Pensar a Bahia. Volta já!